Então, meu nome é Manuel de Jesus Neto, eu tenho 66 anos e moro aqui em Sítio Faria, em Arajara, que é distrito de Barbalha. Eu trabalho com tecelagem, com teares, e fabrico os teares, fabrico panos, desenvolvo várias técnicas de várias regiões do mundo. Na minha área, eu tive a chance de descobrir muita coisa que a tecelagem nunca descobriu. Então, boa parte do ser humano não conhece os princípios da tecelagem. Todo mundo tinha que fazer tecelagem. Como o Rudolf Steiner falava, o Gandhi falava, todo mundo tem que fiar, fazer o fio, achando que o fabricado fio tinha uma psicologia profunda. Nossa, o Gandhi fala, todo mundo tem que fiar. Por trás disso, ele escreveu um texto tão lindo, ele falava para não comprar da Inglaterra. Como o fiar é um monte de células que estão aí na natureza, que junta, elas se unem num benefício comum. Eu falei, nossa, o Gandhi deve ter imaginado essa célula como seres humanos. O Luiz Gonzaga tinha feito aquela música dos retirantes. O pessoal da terra deixa sua terra e vai para outro lugar. Foi o que aconteceu comigo. Descia muito gente para São Paulo, porque aqui não tinha condições. Meu pai tinha morrido, minha mãe ficou viúva com 3 filhos, aí eu tinha 4 anos, aí ela, quando tinha 8 anos, ela resolveu ir para São Paulo. Aí eu conheci Guarulhos, conheci as fábricas de brinquedos, a Microlite que produzia pilha, que usava muitas pedras, fósseis. Aí conheci a fábrica de brinquedos Estrela, que tinha os lixos, tinha muito brinquedo jogado que não dava certo. Aí a Cordonex, que fazia barbante, era outra fábrica que eu gostava de ir no lixo dela, cutucar para pegar barbante, para fazer pipa, para fazer fio, corda. Eu inventava as coisas já com esse fio. Sempre lá na vila também, os moleques se aproximavam de mim porque eu inventava coisas, brincadeiras. Era um cara diferente. Eu não sei, eu não achava que era igual às outras pessoas, não tinha esse lado lúdico de inventar coisa. Era normal para mim. Eu acho que todo mundo tinha chance de inventar. E não tinha moleque me ajudando, não. Eu podia ter tudo, meus amigos me ajudando, mas eu percebia que eu era sozinho. Eu inventava, ficava brincando sozinho. Eu tinha terminado o primário e ia estudar à noite, porque eu ia ter o dia inteiro para fazer coisas. E eu queria trabalhar. Aí eu fiz inscrição à noite. Aí, quando chegou em março, que já tinha começado as aulas, o meu amigo está fazendo uma piscina na casa desse senhor, que falou que estava precisando de um garoto para ajudar na tecelagem. Aí eu fui lá, de manhã, na casa dele, para ele continuar o trabalho, trabalho de pedreiro, e eu ia conhecer a tecelagem. Um monte de caixa de materiais de poliéster colorido, e meu trabalho era pegar as coisas que ela estava tecendo, cortava em tirinha, emendava, cortava as pontas e enrolava na espula, no canudo de bambu, né? Aí punha na caixa, ela tecia o tapete. Então eu tinha que seguir a cor que ela precisava. Eu tinha que cortar a espessura também que ela desejava. Então lá eu comecei a cortar retalho. Fiquei cortando retalho durante 3 anos, até a moça casar e largar o tear e não ter outra pessoa para fazer. Aí o patrão viu que eu já tinha conhecimento, me pôs no tear lá. Aí eu comecei a tecer.
comecei a inventar uns nó, deitava a cor e podia fazer o desenho. Descobri, dando nó e preenchendo de cor, que tinha uma matemática de escadinha. Aí eu comecei a usar essa matemática para fazer as curvas. Mas aprendi assim, dando nó e preenchendo de cor. Não sabia tramar com a cor, não. Eu levei toda a molecada da vila. Tinha um japonês que ficou 2 anos lá e aprendeu a desenhar legal. O meu vizinho também ficou lá, aprendeu. Eu fiquei lá até 76, trabalhando lá. 77, por aí. Foi quando eu fiz o meu TA e tinha Sutaco, que era tipo a certa aqui. Eu fiz inscrição lá como artesão. Eles me convidaram para fazer uma exposição com eles lá na Praça Roosevelt. Aí eu tinha feito um armário, um vilarejo e um balão. Aí vendeu os 3. Eu falei, nossa, que legal. A primeira vez que eu montei o meu TA, né, eu comprei uns barbantes, peguei os materiais de uma casa velha lá, nem comprei, não sabia muito bem onde comprava os materiais, os retalhos, sabe? Depois eu descobri que era no Bom Retiro. Foi quando eu conheci a Arosteg, que trabalhava com lã, com linha. Então foi a hora que... Como conheceu ele? Foi em 79. Eu já estava lá expondo na República, já tinha tirado a licença. Quando foi em 79, apareceu esse amigo. Eu falei, nossa, eu escolhi uma profissão que não tem um amigo, porque o meu trabalho é ir lá até a feira vender, não conhecia ninguém, vendia, depois voltava para casa. Aí apareceu quem? Arosteg, corrigindo minha escadinha lá, dizendo que a curva tinha uma tolerância que não precisava deitar a cor, seguir as escadinhas, você podia deitar a cor e a cor ficava sem escadinha. Eu falei, olha, começamos a fazer o curso, os acabamentos e escrever a didática, coisa que eu não tinha. Eu não sabia nome de nada, eu era um autodidata lá daquela fabriquinha de fundo de quintal, sabe? O patrão não me ensinava. Não, o que ele fazia era comprava materiais diferentes. Comecei a trabalhar com lã, comprar linha, não mais retalho, sabe? Comecei a sofisticar o material. Os desenhos também melhorou, a parte de técnica do desenho mais leve, mais plano, mais profundidade, mais as cores mais escolhidas. As tapeçarias também melhorou, porque depois que eu fazia as bolsas, eu fazia as tapeçarias, quase morri de fome, porque as tapeçarias não vendia tanto quanto acessórios, porque eu não tinha descoberto como fazer uma bolsa, como fazer um cinto, nada. Além de não descobrir, aceitar, porque mesmo que você descubra, você tem que aceitar a descoberta, porque eu já descobri muita coisa e não fiz. Foi justamente essa época, quando apareceu a treinar, o Arosteg me deu curso, e eu fui para Porto Alegre dar curso, com o que ele me ensinou. Quando eu ensinei para aquelas mulheres da ilha, eu me senti bem em ver elas fazendo. Adorei. Quando eu vim de Porto Alegre, eu trouxe um monte de lã fiada à mão, cores tingidas por ele. Morou em Campos do Jordão? Morei. Em que época, mais ou menos? Foi de 83 até 87. Já tinha terminado lá meu trabalho em Campos do Jordão. Já tinha absorvido o conhecimento. Lá que eu descobri a técnica das garrafas, porque eu estava em um lugar tranquilo, não tinha necessidade nenhuma de poder aquisitivo, e vinha para São Paulo vender, e quando vinha, vendia todas as coisas, voltava para lá para fazer as coisas, aí ficava assim. Eu já juntava elemento plástico no tear, quando eu comecei a fazer a ideia desse comportamento, que eu chamei
O nome homenageando o Arostegui, eu chamei essa técnica de acomodado, porque a acomodado é uma parte do gobelin que você mistura várias cores na trama e torce ou não torce, ou torce para o outro lado. Então, quando você joga esse fio no TA, torcendo para lá, não torcendo, ou jogando ao azar, sugere a coloração do grão. Esse grão que a gente vê, ele estava presente na garrafa. Era o grão que o Arostegui falava. Por isso que eu homenageei ele quando eu descobri que podia desenhar dentro das garrafas, encher de papel e ficar desenhando em volta. Eu falei, nossa, eu apresentei as garrafas no Porto Alegre em 85 e eu comecei a fazer uns quadros para o Salão Paulista e foi aceito. Aí eu gostei de disputar, sabe? Com todo São Paulo, com todo o Brasil, e eu fui selecionado. Eu falei, tanta gente boa fazendo inscrição, e eu fui aceito. Aquela linguagem do material pressado não era nem dentro da garrafa. Eu coloquei 2 vidros e coloquei o primeiro plano, uns desenhos de pé. Eu sabia que a gente pressando materiais, ele ia ficar deitado, não ia ficar de pé. Eu falei, não, eu uso o primeiro plano para ficar de pé e depois eu faço atrás só pressando. Então tinha 2 planos. Eu tentei tirar a ideia dentro da garrafa e passei para o papel. Mas antes de passar para o papel, ele sugeria palavras, não era mais comportamento do outro, não. Quando eu passei para o papel, pressão e envolvimento, eu encontrei essa palavra, pressão e envolvimento. Pressão eu já sabia da garrafa, né? Que era uma disciplina de fixar a cor nos vãos entre o oco e o rígido. Quando eu tentei tirar aquela pressão, foi para os vãos dos papel. Por que foi para os vãos do papel? Porque aqui no Ceará, eu lembro quando eu era criança, ele amarrava um saco de coisas, de produto, e colocava uma macaúba. A macaúba é um negócio redondo assim, né? E amarrava para fixar a boca do saco. Então aquele grão que era envolvido pelo algodão sugeriu um processo de pegar um monte de materiais coloridos e grão diferente e ficar amarrando. Aí foi a hora. Comecei a amarrar 1000 grãos e fui na cachoeira pegar pedra de grão diferente, porque eu já estava cansado de usar pinhão, porque lá no Ceará, lá em Campos do Jordão, era cheio de araucária, e então eu pegava os pinhão e ficava amarrando pinhão nos panos flexíveis de camiseta e de poliéster que esticavam. Era fundamental o pano envolver o grão e ser fixo. Só que, como ele é amarrado só de um lado, o outro lado se curvava. Você amarrando os grãos ia se fechando, sabe? Porque era uma saturação, intolerância, que você tinha que estar compensando no outro lado. Eu não sabia ainda dessa palavra, saturação de intolerância. Eu sabia que já existia no origami, já que o processo de embalagem estava nos fios, e eu comecei a arrancar as tampas de garrafa e prendia nos fios, achando que o processo de embalagem, pressão, envolvimento e torção, que estava nas embalagens, ia solucionar o meu problema. Mas o que ela sugeriu? Ela sugeriu que você jogava um monte de materiais como na garrafa. Jogava materiais e introduzia a rodidura depois. Que a rodidura era um negócio de madeira duro, rígido, e ela jogada em cima dos materiais, ela se dobrava e dobrava a linha, lã, maleável. Então você não precisava do TA para montar o quadro. Mas não aceitei essa liberdade, porque eu tinha que trabalhar e ela não sugeria
onde eu tinha que trabalhar para melhorar o desenho que eu fiz, sabe, do jogo. Ficava bonito, mas não tinha como melhorar se a casa ficasse ruim. Eu não iria criar uma coisa que não tinha tanta liberdade. Então, eu não comecei a molar as facas, porque, na verdade, o papel não é cortado com faca, era cortado com estilete, gilete, negócio mais afiado. Então, eu fiquei amolando lá para cortar. Eu sabia que eu tinha que cortar, mas eu não tinha medo. Aí eu não conseguia imaginar o grão esculpido e envolvido. Eu tentei imaginar a máquina, porque tudo o que eu descubro, eu viro a máquina. E eu falava, como seria a máquina se ele resgatou o DNA dele de um povo mais evoluído? E, então teria um propósito. Mas até agora, o que eu fiz ali, não é que acusa uma coisa assim de cobertura, de embalagem, mas não é o princípio que isso daqui acusa, sabe, do DNA. Quer dizer, é uma linguagem prática para o cara montar armadilha para pegar os dodô, os bichos pré-históricos. Eu trabalho no TA, começa sempre de baixo para cima ou de lado. Então, você não começa o trabalho do meio do trabalho. Então, como você é emoção estética, você não poderia ter durante, porque às vezes durante o trabalho, a coisa do pensamento já disfarçaria, fugiria do geral. E se você fizesse o desenho antes, seria cópia. Então você não podia copiar e durante a fabricação do trabalho, você não tem ideia do que está fazendo. Você vai indo e vai colocando materiais e depois é que dá a ideia. Que nem esse da garrafa. Eu tinha um espaço oco vazio que eu tinha que preencher de qualquer sentido que eu estivesse trabalhando. Então, nesse outro trabalho também, além de ter esse plano, eu podia esculpir, eu podia modelar, criar um alto relevo, fazer o grão, fazer a forma quase como ela é. Então, a tapeçaria preenchia aqueles vão, dava uma decoração, aquilo ficou lindo. Então, eu estou fazendo a terceira parte e está se dobrando, porque eu não posso ter no chão, senão vai encher de pó. Toda aquela pesquisa foi para identificar o envolvimento, pressão, envolvimento e torção. Eu já estava fazendo essa coisa quando eu comecei a pesquisa. A pesquisa foi para identificar o que eu estava fazendo. Descobriu o plástico, porque quando eu estava seguindo a pesquisa da escavação, todas as palavras estavam nas embalagens plásticas. E eu achando que a embalagem era uma mensagem. Lá vai o Manuel derreter plástico. Aí virou um gel, e aquele gel eu fazia um fio com a espátula. Lindo pra caramba o fio, só que ele tinha que modelar a coisa antes que ele ficava duro. Era rápido, ele ficava duro. Não é que eu não deixei para lá, eu não fiz mais, mas deixei ele mais ou menos de lado. Quando eu descobri a palavra que eu encontrei no papel, eu percebi que essas palavras também estavam no comportamento psicológico do ser humano. É uma linguagem de um comportamento de fixação do ser humano se direcionando pela técnica. Seria maravilhoso você se orientar um problema psíquico com a técnica, porque se a técnica dá certo, o psíquico também dá, porque ali é palpável. Aqui não é palpável, porque quando eu encontrei a palavra envolvimento da embalagem, a palavra envolvimento embala, dobra, prensa e embala. Envolve e embala, né? Quer dizer, você imagina o movimento que você faz quando você embala. Você pega, envolve, dobra, prensa e embala. Essa palavra embalagem é dúbia. Ela queria dizer
envolvimento e queria dizer aceleração. Então a pesquisa se dividiu em duas, o lado técnico e o lado da física. Trabalhei com as crianças especiais para ver se solucionava o problema, mas eu sabia que a antroposofia, a tecelagem, era para religar os dois lados do cérebro, se comunicar, não existe mão direita nem esquerda, e quando a criança usa as duas mãos para fazer uma coisa só, o cérebro se comunica. Os brinquedos foi mais uma curiosidade. Esse, por exemplo, do rodopião, que eu chamei de ioiô aéreo, que é um tipo de ioiô, né? Mas só que você não pega, ele fica girando. Foi sugerido por um cara lá em uma lojinha num bairro lá de Minas. Quer dizer, ninguém viu. Então, quando eu vim para cá, eu comecei a fazer as esculturas, né? As de pedra, é? E então, eu já tinha feito um tear aqui e estava montando ele lá na casinha de bolo da minha mãe. Aí eu fiz o tear enorme, 2,5 metros de largura, só que não fazia pano dessa largura, fazia mais estreito, passou mais. Aí eu entrei para a antroposofia, conheci, fiquei lá na antroposofia mais uns 6 anos. Conheci problema, sei lá, achando que ia solucionar alguma coisa minha, um conhecimento de um cientista, de um botânico, né? E toda aquela linguagem popular, eu falei, não, a antropografia vai lapidar um pouco o Manuel. É aquele que corre. Isso aqui era um relógio, era um brinquedo. Ai, cara, como eu chamaria isso daqui? Então, os brinquedos, vai ver que foi a primeira didática do ser humano. O problema é que a gente não acredita nisso. Mas eu acho que os brinquedos têm uma linguagem melhor que máquina. Porque parece que quando você brinca, existe nos dedos uma memória tátil. E às vezes os brinquedos que você brinca quando é criança, quando você chega adulto, você está fazendo, que nem eu. Eu brincava com esse motor e hoje eu estou fazendo a mesma coisa, sabe? Só que agora tem profissão. Mas aqueles brinquedos que eu gostava de ver funcionando lá na levada, é o que eu brinco, é minha brincadeira hoje. Eu falei, nossa. Porque é a arte do inconsciente. Quando você começa a pôr seu inconsciente para fora, a sua alma está falando. Não é mais que nem, por exemplo, você vê uma paisagem, pinta a paisagem. Mas essa coisa que tem dentro de nós, que sai na pintura, esse é o melhor estágio do ser humano. Quando ele vira impressionista, ele não faz mais as coisas que ele vê no mundo lá fora, não. Ele sai, põe coisa de dentro dele para fora, de dentro de outras pessoas, talvez. Quando eu estava fazendo a parte de envolvimento de embalagem, que o tempo que apareceu a palavra embalagem, a embalagem é do tempo. A embalagem, a gente veio fora dessa embalagem. Mas aí o tempo envelhece você. Mas parece que você pode viver dentro dessa embalagem e o tempo aqui fora não dá. Não dá porque o tempo passa muito diferente. Eu sabia que a tecelagem tem a ver com o tempo. Na Bíblia tem uma parte, seus tempos passará tão rápido quanto a lançadeira do tecelão. É a única palavra, ou é a coisa na Bíblia que fala de terra. É quando ele fala dessa lançadeira que passa como os dias do pecador lá, sabe? Lógico, ele fazia isso aqui enorme para pegar o galinhão. Ele devia ter, esse daqui não dá nem para pegar a pata do bicho. Só que eu acho que ele não ficava enrolando não, ele colocava nas alturas. Ele fazia o fuso, já o trabalho... Isso daí tu fez colorido, né? Tentei tingir preto,
Saiu mais ou menos, eu falei, ué, a cor não tem que alvejar, parece que eu trabalho. Não, e pegar aquelas branquinhas, sabe? A gente procura, mas ela não é constante. Você quer ser feliz e nunca consegue. Porque você só pode ser feliz se tiver aquilo, se tiver aquele outro, e se não tiver passado por nenhum trauma. A felicidade é uma conquista, é um estágio. Quer dizer, a gente procura a felicidade em profissão, em relacionamento. Eu fico feliz quando eu encontro alguma coisa que dentro da minha arte. Aí eu fico feliz, porque quando eu encontro alguma coisa, ela dá essa segundo degrau, uma coisa maior. Mesmo que eu não descubro, eu encontro nesse caminho um estágio de ser feliz. A felicidade, na verdade, são momentos. Eu não podia viver feliz para sempre, né? E que o sentimento de amor e ódio, dois sentimentos que estão alojados lá direito do cérebro. Quando um cresce, eles se tocam e você não sabe se está amando ou está odiando. Então, os sentimentos são dúbios, por causa deles localizados. Eu resumi o mundo em 3. Embalagem, fachada e veículo. Aí eu arrumei mais 4. Mentiras, perguntas, dúvida e compensações. Eu sabia que 4 palavras, que o mundo é cheio de mentiras. É dúvida. Tudo é dúvida. Compensações são tudo que você usa. Comida, sabe? Bebida. Isso é compensação. Aí sobra a pergunta. A pergunta bem feita responde por si só. Eu sabia que você está com um dicionário dessa grossura e você tem tanta palavra, você pode fazer a pergunta de uma forma que ela sugere a resposta. E que pergunta que você seria fazer com tanta observação que já se responderia por si só? Então, uma pergunta bem feita se responde por si só. É filosofia, não é? Lá em São Paulo eu fiz elétrica, aqui eu fiz com roda de bicicleta. Eu falei, nossa, com roda de bicicleta eu já queria fazer, né? Então esse aqui torce o fio, envolve aqui. Aqui é um modelo de um filme que eu vi de um peruano lá dos Andes, fazendo uma roda que corria água na levadinha assim, tinha uma rodinha girando e girava o torno para ele. Ele tinha um arame que segurava. Eu falei, olha a roca do índio lá dos Andes, né, do Inca lá. O índio é índio, né? Eu agora tenho outro problema, eu preciso emendar esse fio direito. E eu querer torcer.